inflação no nosso país, assim como em todo o mundo, está bem elevada. Estamos vivendo uma superinflação global. Vale ressaltar que a inflação nada mais é do que o aumento do preço dos produtos e serviços, ou seja, é a diminuição do seu poder de compra. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia agravou essa inflação. Porém, é importante destacar que essa inflação elevada já estava ocorrendo antes desse conflito. Essa guerra na Ucrânia somente veio a agravar a inflação no mundo. Um dos motivadores desse aumento no preço dos produtos foi o aumento do preço do petróleo. Devido às sanções impostas à Rússia e por conta dela ser a terceira maior exportadora de petróleo global, as exportações de petróleo e gás natural ficaram comprometidas. E tendo uma menor oferta, automaticamente haverá uma disparada no preço dessas commodities. Eu sei que muitos se questionam, mas o Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo? Sim, somos autossuficientes na produção de petróleo. Porém, não possuímos capacidade para refinar o nosso petróleo e por isso precisamos importar o petróleo mais leve para conseguir chegar na mistura que as refinarias brasileiras são capazes de trabalhar. Além disso, a quantidade produzida em nossas refinarias não é suficiente para atender a demanda interna, sendo necessário também importar a gasolina e o diesel. Como mais de 60% das mercadorias no Brasil são transportadas por meio das rodovias, o aumento no preço do combustível automaticamente impacta no custo do transporte e, consequentemente, no aumento dos produtos. Você com certeza já deve ter percebido esse aumento com uma simples ida ao supermercado. Como a Ucrânia e a Rússia são grandes produtoras de milho e trigo, esse conflito no leste europeu também impactou o mercado de grãos no mundo, aumentando o preço desses produtos. Além disso, temos a questão que a Rússia é a maior exportadora de fertilizantes do mundo e ela é a principal fornecedora no nosso país. E como os agricultores precisam dos fertilizantes para aumentar a produtividade do solo e com a falta desse produto, automaticamente também haverá um aumento no preço. Ou seja, você deve ter observado que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia veio a acarretar um aumento generalizado no preço dos produtos e, consequentemente, aumentando a inflação no nosso país. E como o Banco Central combate a inflação? Eu já vou te explicar isso, mas lembre de deixar o seu joinha aqui para mim nesse vídeo. Isso não te custa nada e ajuda o canal a crescer muito. Um dos principais meios para combater a inflação é aumentando a taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, as demais taxas tendem a acompanhar esse aumento. Com uma taxa de juros mais alta, os investimentos em renda fixa, como os títulos públicos, tendem a ficar mais interessantes, o que acaba atraindo os investidores para aplicar o seu dinheiro neles e automaticamente desestimulando o consumo. Além disso, as taxas de juros cobradas na linha de crédito também aumentam e isso acaba desestimulando os consumidores que dependem de crédito para consumir. Tendo uma menor demanda pelo consumo, as empresas terão que reduzir os preços e com esse aumento da taxa Selic espera-se uma redução gradativa da inflação. É muito importante você saber que as decisões para alteração do valor da taxa Selic, elas ocorrem a cada 45 dias em uma reunião com uma equipe do governo chamada Copom, que é o Comitê de Política Monetária do nosso país. É nessa reunião do Copom que é decidido se a taxa Selic irá aumentar o seu valor ou irá se manter ou até mesmo se reduzir. O principal motivador para decidir o que irá acontecer com a taxa Selic é a perspectiva da inflação. Hoje, o Copom se reuniu para decidir para qual patamar irá a taxa Selic e eles definiram aumentar a taxa Selic para 12,75% ao ano. Com essa taxa Selic tão elevada, o que você espera dos seus investimentos? Bom, estamos num cenário propício para investir na renda fixa. Investir em ativos
pré-fixados nesse momento pode ser interessante, mas tenha muita cautela e principalmente não pegue ativos pré-fixados com vencimento muito longo para você não correr o risco de prender o seu capital numa taxa que pode vir a ficar abaixo da do mercado. Nós não sabemos até quando a taxa Selic realmente irá aumentar. Lembre-se sempre que a economia no nosso país é uma caixinha de surpresas. Além disso, é válido também investir em ativos indexados ao IPCA para você proteger os seus investimentos da inflação. E se você tiver oportunidade, é um bom momento também para investir em dólar e aproveitar a sua queda. Os fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, que estão mais descontados, e as ações também são boas opções no momento. Enfim, como eu sempre friso aqui no canal, você deve diversificar os seus investimentos. No entanto, se você está na fase de formar a sua reserva de emergência, eu aconselho a você focar nela e não investir nesse momento em investimentos mais voláteis. Você pode investir o seu dinheiro da reserva de emergência em títulos do Tesouro Selic ou em CDB com liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI. Eu desejo sucesso nas suas escolhas dos seus investimentos. Um beijo e até mais!